Ah, ok, Walter, sim. Bom, Fábio Long. Não, a gente nessa opção aqui no webinário, a gente está cada dia testando uma plataforma diferente e dessa vez a gente está usando o webinário, que é uma ferramenta fantástica, que está passando por algumas modificações também. E ela é mais rápida, ela tem diversas funções, por exemplo, essa do chat. Então, essa opção a gente deixa desabilitado para vocês. Até dá para fazer assim com o vídeo de vocês, mas futuramente isso vai implicar. Se tiver 1.000 alunos, isso vai pesar e aí vai prejudicar o áudio de vocês, né? Pela questão de muitas informações sendo processadas ao mesmo tempo. E aí tendem a ficar como da outra vez. E aí, cada semana, a gente está testando um modo novo, né? A gente já testou pelo Skype, pelo Hangout, e agora está usando o webinar, né? E aí, espero que essa seja a melhor opção e, obviamente, que eu vou esperar o feedback de vocês. Mas, enfim, vamos lá. Uma das coisas que é importante para que a gente comece a engrenar no curso, né? Eu queria falar um pouco sobre engrenados. Por que eu escolhi esse nome? O que significa logo? Eu vou abrir aqui a logo do Engrenados e vou compartilhar minha tela para vocês poderem saber do que se trata. Mas enquanto eu não abro aqui, deixa eu voltar para cá. É muito importante para nós criarmos uma dinâmica melhor da aula, para que você possa aprender, né, e desenvolver melhor esse sistema de aprendizado. É preciso que você use algo que é muito básico, né, que eu tenho certeza que todos vocês têm em casa. Se não tem, pode comprar, que é um caderno, um caderninho, né? O caderninho é o quê? Você anotar todas as suas dúvidas, todas as suas seus pontos, seus insights, o que você precisa deixar bem claro, o que você achou interessante e até mesmo sugestões, enfim, você anota tudo ali naquele caderno. Michael, mas a gente está na era digital, a gente pode colocar no e-mail, pode também, mas o caderno ele torna mais tangível a ideia, né? Mais palpável. Eu gosto particularmente e eu tenho um aprendizado muito bom quando eu coloco, quando eu desenho, quando eu escrevo, mesmo que depois eu passe para o computador. E aí, isso sim é algo interessante. Você faz no caderno, depois passa para o computador. Nem que você desenhos, use desenhos para poder tangibilizar a sua ideia. Outra coisa que eu uso muito e aconselho a vocês é isso aqui. São pequenos post-its, né? Você pode comprar o post-it. Eu, quando eu estou estudando, eu vou colando os post-its. Ó, eu uso mesmo. Fica aqui um monte de post-it colado aqui em casa. E isso é importante porque a todo momento você vai estar deparando com essas informações. E isso vai, de certa forma, massificando na sua mente. Então, tudo que for importante, você anota. Tudo que for mais importante, você usa o post-it, né, para lembrar. O que eu queria deixar bem claro, que é algo que tem acontecido já no decorrer desse curso, é que eu pensei, caramba, é muito pequeno ensinar apenas a fazer site. Fazer site, a gente já vai aprender em um monte de lugar, né, de lugares. E a minha ideia é trazer também essa questão de criatividade, inovação, tecnologia. Eu compartilhei lá no grupo, né? Eu estou escrevendo matérias para um jornal na parte de criatividade e tecnologia, mas eu já venho estudando isso já há um longo tempo e eu vou falar um pouco disso nesse Hangout e talvez seja bem importante para você entender um pouco o que está acontecendo no mundo. A gente geralmente fica falando assim,
Ah, nunca tem uma oportunidade. Tal pessoa teve oportunidade. A oportunidade nunca bateu na minha porta. Olha, eu posso dizer, sem medo de errar, que estamos no momento da oportunidade. O mundo está passando por uma mudança muito grande e quem tiver a visão do que está acontecendo, do mundo, como o mundo está trabalhando, vai poder criar soluções para problemas que ainda não chegou. Por exemplo, semana passada eu falei sobre Big Data, né? E essa semana no jornal estou falando sobre os carros autônomos, inteligência artificial. E o Fábio botou ali que estava falando sobre engrenados, mas eu vou voltar lá para engrenados. Eu abro um parênteses grandão e depois fecho, tá bom? E aí, eu estava falando sobre os carros autônomos, sabe? A Uber, ela comprou uma empresa chamada Otto, que é uma empresa de caminhões autônomos, ou seja, caminhões que vão dirigir sozinhos, carros que dirigem sozinhos, sem a necessidade de motorista. Então, quando a gente vê algo dessa magnitude acontecendo, a gente começa a pensar, isso é coisa de ficção, não vai chegar tão cedo. Eu posso te dizer, a Google já trabalha há 6 anos, já tem o seu carro rodando lá em São Francisco, na Califórnia, há 6 anos. Eles já rodaram mais de 300 mil quilômetros. Então, já está mais que testado. A Uber, a partir desse mês, vai começar a dar voucher grátis para você testar o carro autônomo. Não aqui no Brasil, porque as leis aqui ainda são muito inflexíveis, mas lá nos Estados Unidos. Então, já está acontecendo. O carro da Tesla, Tesla, para quem não sabe, do Elon Musk, que é o cara que está revolucionando o mundo, talvez eu fale dele um pouco mais à frente, mas há uma briga no setor automobilístico e também junto com empresas de tecnologia para desenvolver carros que não necessitem de motorista. Isso já é uma realidade, já não é mais um sonho, já está acontecendo e já está mais que testado e já está dando certo. E o carro da Tesla já está sendo vendido aqui no Brasil. O carro você carrega 30 minutos e ele anda 400 quilômetros, se não me falha a memória, com 30 minutos de carga. Então, olha o que isso vai mudar no mundo onde a gente é regido pelo petróleo. Então, você imagina um carro sem motorista e que não precisa ser abastecido, né, por gasolina. Isso é algo que vai criar um grande impacto. E a gente fala, o que eu tenho a ver com isso, Michael? Legal, informação, tudo. Você tem tudo a ver com isso. Por quê? A gente tem que entender quais são as implicações que vão acontecer no futuro. E se a gente puder prever o que vai acontecer lá no futuro, a gente já pode começar a criar uma solução agora. Por exemplo, a sua mãe provavelmente falava assim, olha, não faz isso porque vai acontecer aquilo. Nem aconteceu, mas ela parece que já previa que aquilo ia acontecer. Você vê um cara subindo numa escada e o pezinho da escada lá apoiado com uma pedra. Aí parece que você já está vendo que vai dar merda, entendeu? Vai acontecer alguma coisa. E aí você para pensar, calma aí, o que vai causar de impacto no mundo e como eu posso resolver antes mesmo de acontecer. E aí muitas vezes, você não tem uma invenção, você tem uma solução para uma invenção de uma mudança que vai acontecer no mundo. E aí a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ver o mundo de uma outra forma, né? Eu tenho estudado muito e a gente precisa mudar a nossa mindset, a nossa mente, a nossa linha de pensamento e começar a olhar o mundo de outra forma, porque, por exemplo, se você não sabe o que é Big Data, eu sugiro muito que você leia a minha matéria lá ou que você pesquise na internet, porque é algo fantasmagórico. Por exemplo, eu dei o exemplo até nessa matéria de que lá nos Estados Unidos tem uma loja chamada Target e essa loja mandou um catálogo de coisas de bebê, né, de crianças, para uma menina de 16 anos. O pai ficou extremamente chateado, foi na loja falar com o gerente, né? É uma franquia como se fosse aqui no Brasil a C&A, mas com mais departamentos, e foi lá na loja e reclamou com o gerente, que absurdo, como vocês podem permitir que envie um catálogo de coisas de bebê para minha filha que só tem 16 anos. Eles pediram 1000 desculpas e disse que não ia acontecer mais, que estava tirando o nome dela
da listagem de envios. Um mês depois, ele descobre, o pai da criança descobre que, criança não, adolescente, descobre que a adolescente estava grávida de 4 meses. Ou seja, a Target sabia antes mesmo do pai que ela estava grávida. Como? Ela avisou para a Target? Não, porque ela mudou o hábito de compra dela. Por exemplo, se ela comprava Gatorade, biscoito, caderno, canetinha, agora ela começou a comprar sulfato ferroso, começou a comprar magnésio. Ou seja, através de uma estatística de dados, né, o computador conseguiu detectar e criar um padrão para definir que essa pessoa está grávida. Estão fazendo isso também nos bancos, né? Em alguns bancos, se não me engano, da Suíça, eles começaram a analisar o extrato e ver o que estava acontecendo na vida. Por exemplo, eles descobriram que 90%, que se o homem comprasse um carro conversível e a mulher colocasse ali uma prótese mamária, um silicone, a probabilidade deles se separarem, divorciarem, era 90%. E por que isso acontece? Porque eles viram uma estatística do passado e aplicaram ali um hábito e consequências do hábito. Isso acontece muito com você também, por exemplo, quando você entra no Google, pesquisa alguma coisa, você depois vai no Facebook e está lá aquela coisa que você pesquisou aparecendo no Facebook, seja ele um telefone. E isso vai muito mais além quando você manda um e-mail para alguém falando sobre alguma determinada coisa, e isso aparece em algum lugar como anúncio e você não entrou, não pesquisou aquilo, só conversou. O nome disso é Big Data, Big Data. Então, isso influencia muito o mundo, isso vai influenciar muito o nosso mundo de tecnologia. A gente começa entendendo desenvolver sites, porque isso é muito importante para a gente poder expor e também começar a entrar no mundo mais tecnológico. Mas só que isso é só a cereja do bolo. O site que vocês vão aprender é só a cereja do bolo. O Rafael, que é um dos alunos, ele é da Uber, né? E provavelmente ele vai ficar desempregado daqui a algum tempo, né? Quando a Uber botar os carros autônomos. Lá no Rio de Janeiro estão proibindo já a Uber de rodar. Enfim, tá uma polêmica muito, muito grande quanto a isso. Mas, enfim, tem um paper de Oxford que diz sobre as 702, se eu não me engano, ramos de atividades que vão ser substituídas pela máquina. E a gente entra na inteligência artificial. Por exemplo, telemarketing, até escritor. A Forbes, a BBC, já tem colunas escritas por máquinas e os próprios jornalistas não conseguiram detectar que aquilo foi uma máquina. Eles pegaram artigos separados e fizeram um teste. Qual é máquina, qual é humano? E eles não conseguiram detectar porque está muito perfeito. Então, assim, muitos empregos vão sumir, desaparecer. Mas a gente começa, não adianta a gente se desesperar, porque some um e aparece outro. Por exemplo, na era da robótica, máquinas que vão fazer o nosso trabalho, por exemplo, talvez você seja alguém que configure máquinas, né, para fazer outra coisa. Então, sempre vão surgir novas demandas, porque com a tecnologia, com invenções, sempre surgem problemas. Como eu falei no início, a gente tem que ser um solucionador de problemas. E aí isso vai muito além de site, isso vai muito além de desenvolver uma plataforma, porque, de todo o meu coração, a ideia não é que você viva medianamente ou mediocremente com um salário, sei lá, de 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Não, não é. Eu penso muito mais além. Pelo menos, se você quiser ser um desenvolvedor de site e ganhar esse salário, tudo bem, amém. Você escolheu isso para você. Agora, se você quiser ir muito mais além, eu sugiro você começar a estudar um pouco mais sobre tecnologia, e eu vou estar deixando alguns links também lá no nosso WhatsApp, de onde eu particularmente bebo as minhas informações, né? A gente precisa beber na fonte. A gente vive num país que tem um lado bom e um lado ruim. Lado bom é que ele é atrasado e lado ruim é que ele é atrasado. Por que bom? Porque o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E se você trouxer alguém da África para cá, para o Brasil, eles vão achar que isso aqui é o futuro. Mas quando você, por exemplo, vai para os Estados Unidos, você vê que lá é o futuro mais do que aqui. E não é um tempo, é um lugar. E a gente pode se espelhar fora do Brasil, e por isso que eu, quando vou estudar, eu sempre busco algumas informações de lá, porque lá sai primeiro, até chegar no Brasil,
já é passado e a gente não pode viver do passado. Não adianta seguir tendências, a gente tem que realmente criar tendências e inovar, porque quando você segue, você está atrás. Por exemplo, paleteria mexicana começou a dar certo, todo mundo começou a ir atrás e o negócio quebrou. Peixe Urbano, Groupon, todo mundo criou site de compras coletiva e acabou que o negócio não deu muito certo porque o mercado inchou, né? E na minha vida, por exemplo, foi sempre assim. E talvez um dia eu falo sobre um pouco a minha história, como eu comecei, como eu saí na época, com 11 anos, em alguns jornais, na capa dos jornais, e como eu saí disso e por que eu saí disso, é porque justamente todo ramo de atividade, para ser sucesso, ele acaba tendo um princípio, meio e fim. Talvez seja um pouco mais longo alguns, outros muito mais curto, mas sempre acaba, de certa forma, tendo um esgotamento pelo cliente. Então, por isso que a gente está sempre em mudança. E por que hoje as mudanças estão acontecendo mais rápido? Porque a tecnologia tem ajudado a você acelerar o processo de inovação. Bom, eu não vou me estender muito sobre esse aspecto, né? Esse conteúdo. E talvez, se vocês gostarem desse conteúdo, num próximo Hangout, no webinário, eu fale mais um pouco sobre isso. Eu acho que é importante demais. Mas eu vou testando, eu vou lançar esse conteúdo, um pouco de informações e daqui para frente, se vocês quiserem mais, a gente vai passando. O que eu estou fazendo aqui é uma curadoria. Eu pego tudo que eu estudo, eu sintetizo ela e passo para vocês já mastigado. Então, vocês não vão precisar, por exemplo, abrir milhões de sites para saber algumas informações. Por quê? Porque eu já fiz isso. Eu fiz o trabalho pesado e reduzi ao que é mais importante, o que eu julgo ser mais importante. Tá bom? Todos aí, todos estão me ouvindo? Dá um alô aí, que é para saber. Bom, beleza. Outro ponto, agora sim, eu fecho a aspa e volto para o engrenado. Como que surgiu o engrenado, né, na minha vida? Engrenado tem dois pontos. O primeiro, uma engrenagem, a ideia de uma engrenagem, e a engrenagem é o que faz algo mover, mas só que ela tem algo muito interessante. Ela não funciona sozinha. Ela, para funcionar, precisa de uma outra engrenagem, seja ela menor ou pior. E a gente vive em um mundo de compartilhamento, né? A gente vive em um mundo de parcerias, e eu acho que isso é muito importante, né? Se a gente quiser ir longe, se a gente quiser ir rápido, a gente vai sozinho, mas se quisermos ir longe, a gente vai acompanhado. Por isso que esse webinário é bom, é um momento da gente conversar, trocar ideias e trazer opiniões, porque talvez a tua ideia seja o complemento que está faltando na minha ideia, e a sua engrenagem talvez seja maior que a minha, talvez seja menor, mas ela vai ser importante para movimentar. Então, engrenado é isso, é algo que vai encaixar para fazer uma movimentação. Engrenado também é o carro. O carro pode ser uma Ferrari, uma Maserati, um Porsche, que tem um alto desempenho, mas se ele não tiver engrenado, ele não anda. Ele não passa de um carro parado. E às vezes, se você tiver uma bicicleta andando, você está mais rápido do que um carro que corre a 300 quilômetros, que tem uma alta aceleração. Então, perceba que um carro desengrenado, ele não é melhor do que uma bicicleta, ou um patinete, ou um skate, ou, sei lá, ou um pogobol. Então, nós precisamos estar engrenado. Engrenado é o quê? É olhar, talvez você entrou nesse curso e falou, não, eu gostei da ideia, eu tenho potencial, mas eu preciso engrenar. E aí que está a procrastinação. Se você não colocar no caderno as suas ideias, se você não acompanhar o ritmo da aula junto com os outros alunos, se você não criticar, não querer saber mais, o Walter, né? O Walter, volta e meia, me fala, agora não entendi isso aqui, ele está com sede de beber mais, e eu acho que é um cara fantástico. Eu falo aqui abertamente porque eu já tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é um cara que vai girar aí essa roda, eu tenho certeza. Ele é um cara que é funcionário público, não sei nem se eu posso falar um pouco sobre a vida dele, mas enfim, ele é funcionário público da Câmara, mas ele resolveu que aquilo ali não bastava para ele, e isso é o caramba, sabe? É quando você fala assim, não, isso não me basta, eu não quero ser funcionário público para a vida toda, eu posso fazer mais, eu quero dar um maior aproveitamento da minha vida, e isso é do caramba. Eu fui funcionário público também, e não quis,
Então, eu acho que todos nós temos um grande potencial, basta mudar a visão, né? A Bíblia diz assim: se teus olhos forem bons, o seu corpo será luz, né? Então, às vezes a gente precisa enxergar com outros olhos. O mundo é muito belo, é muito bom. Às vezes só a janela que está suja, basta a gente dar aquela limpada para a gente poder enxergar coisas maiores lá na frente. Então, isso é importante. Eu vou falar sempre da Bíblia, independente da sua religião, porque eu sigo a Bíblia também como fonte de inspiração. A Bíblia, para mim, é uma fonte de inspiração. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Olha o que Paulo diz há 2000 anos atrás: não vos conformeis, ou seja, não tome a forma desse mundo, né? Não se conforme, não tome a forma, mas transforme pela renovação da sua mente, ou seja, sua mindset. Às vezes você está vivendo com a mente antiga, vendo o que está todo mundo vendo, e tem coisas que estão acontecendo por debaixo dos bastidores que a gente não vê. Então é preciso renovar a nossa mente, transformar a nossa mente para mudar o mundo. E aí ele diz assim: para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Na nossa vida também é assim. Quer experimentar coisas grandes, perfeitas e agradáveis? Precisamos mudar a nossa mente. Se você quer chegar onde ninguém chegou, você precisa fazer o que ninguém está disposto a fazer. E isso, por exemplo, um hangout 10 horas da noite, eu tenho certeza que você está muito cansado, você se dispôs. Você se dispôs a pagar o valor do curso, por menor que seja, mas você se dispôs. Por quê? Porque você já começou a pensar diferente. E tem uma frase que é muito comum: cada macaco no seu galho. E eu não gosto muito desses provérbios populares, porque eles são meio verdades. Eles não se aplicam a tudo. Cada macaco no seu galho, por quê? Por que eu não posso pular para o galho do outro? Por que eu não posso experimentar coisas novas? Hoje eu sou web, trabalho com comunicação, mas amanhã eu posso ser outra coisa. Então, não é cada macaco no seu galho, eu posso experimentar coisas novas. Então, é isso que a mudança da nossa mente pode causar, né, no mundo. Olha o impacto que causa na nossa vida e na vida dos outros. O mundo vai começar a mudar quando a gente começar a mudar. Né? A mudança do mundo está em nós e não no mundo. Né? Então, o homem faz o mundo e não o mundo faz o homem. Você vê que os problemas do mundo são causados pelo homem e não pelo o homem causa o problema não o mundo causa o problema no homem. Então, esse é o outro ponto, né? Falei um pouco sobre tecnologia, inovação, mudança de mente. Falei um pouco sobre os hábitos, que a gente precisa criar hábitos de estudo. Ah, não, eu vou estudar, eu vou botar para fazer mesmo. Cria lá seu domínio, é R$ 30, é baratinho. Bota lá sua hospedagem, acompanha as aulas fazendo. A gente precisa botar a mão na massa. Não adianta só pensar, a gente precisa colocar em prática. Uma ideia, né? Uma ideia sem uma ação é o Porsche, sem estar engrenado. Então, voltando aqui para o engrenado, que eu abro parênteses direto, outra coisa do engrenado é você estar com ele botando para fazer. E aí, eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela. Esse programa é novo ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Compartilhar a tela. Beleza. Espera aí. Osvaldo, é tu que tá com esse áudio aí? Poxa, aconteceu. Eu não sei não, acho que alguém entrou aí. Não sei como conseguiu entrar. Hackearam aí. Pô, Não, era o Walter, era o Walter, mas né? é porque eu acho que eu tava fazendo uns testes aqui. Deixa para fazer testinho offline, senão a gente ferra. Cadê? Tá vendo? Vocês conseguem ver a tela aí ou ainda não tá aparecendo? Não, acho que eu tô passando a tela errada. Perdoe aí, pessoal, só que ao vivo o negócio é. Pronto, já sei o que eu vou fazer. Vou abrir aqui. Vocês estão vendo aí minha tela?
Bom, eu acho que sim. Por que eu criei o Engrenados, né? E o que significa logo? Essa parte significa, como eu falei, as engrenagens. Essa parte aqui é uma forma de uma lâmpada, que é o quê? A ideia. Mas a ideia, sozinha, ela não faz a lâmpada acender. Não adianta você só ter a ideia, tem que ter energia. E energia é girada através da engrenagem. Por isso que é importante você ter a ideia, mas botar para fazer, né? Fazer acontecer. O feito é melhor, o feito é melhor do que o perfeito. Então, tem que chegar mesmo e botar a mão na massa e quebrar a cara e errar pequeno e tentar de novo e buscar soluções. E aí você começa a criar ali uma maior desenvoltura no seu projeto. Então, não adianta só a ideia, tem que ter engrenagem, tem que botar para fazer. E também não adianta nada você correr sem um foco, sem um objetivo, né? Porque senão você pode estar correndo para o lugar errado. No livro de Alice no País das Maravilhas, aquele gatinho chato, né? Alice está num determinado momento do livro e ela pergunta para o gato: para onde vai essa estrada? E o gato responde: para onde você quer ir? E ela responde de volta: não sei, eu estou perdida. E aí o gato responde: olha, para quem está perdido, qualquer lugar serve. Então, para quem está perdido, qualquer lugar serve, e a gente não está perdido, a gente está. Eu acho que está desfocado só no teu computador. Nós não estamos perdidos, somos achados, né? A gente está começando a tomar uma direção. Então, é preciso você ter a ideia e ter a movimentação. E esse balãozinho aqui no meio significa comunicação. Talvez o grande problema é como nós nos comunicamos, como nós vendemos a nossa ideia. Talvez uma ideia ruim, vendida de uma forma boa, né? Ela vai trazer ali um maior retorno. E por isso que em um dos módulos eu vou falar sobre venda. Talvez você tenha uma ideia muito boa, você não sabe vender, né? E aí eu vou falar, né, sobre venda. Eu vou mandar para vocês a logo depois para vocês analisarem, tá? Eu estou vendo que a qualidade está muito ruim, está baixa, mas eu vou depois analisar. E esse Ezinho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês. Não, não consigo. Eu vou mandar no WhatsApp. E depois vocês olhem com calma e analisem o que eu falei. E vocês vão ter o melhor. Deixa eu voltar aqui pro. Isso, voltei. Então, quando você tem aí a mistura, o mix, né, da engrenagem com a ideia e saber comunicar essa ideia, passar essa ideia, e aí você tem um combo, um conjunto de sucesso, que é o quê? Ideia, ação e comunicação. E aí sim. E aí o projeto não tem como dar erro. Na verdade, pode dar erros, porque o erro é uma fase de aprendizado, mas no final ele vai ser um sucesso, porque você uniu as três coisas importantes: ação, ideia e comunicação. E um Ezinho ali embaixo, o bocal, né, é o E de engrenados e de empreendedorismo. O bocal é o que conecta energia na luz, né? Então, é o bocal que é ali o intercessor, né, entre a ideia e a ação, e esse significa empreendedorismo, mas também significa engrenado. Então, a gente junta tudo e a ideia sai do papel. O lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque é lá que tem ideias que não foram colocadas em práticas. E a gente, quando vê alguém colocando a ideia que a gente teve e ganhando dinheiro, tendo sucesso, e a gente fala: caraca, fizeram na minha frente. E aí isso é coisa de sentar no meio-fio e chorar. Quantas ideias a gente já não teve e alguém fez e deu sorte. Sorte não, teve sucesso porque ele aplicou essa metodologia de ação, ideia e comunicação e o negócio foi para frente. Talvez se você tivesse feito, desculpa, seria muito melhor, mas ele fez e você não. E por isso que ele fez sucesso e você perdeu a ideia, perdeu, ficou desengrenado e acabou que não foi para frente. Bom, então, expliquei um pouco sobre engrenado, metodologia de estudo, post-it, caderno. Desculpe ser enfático e repetir as mesmas coisas diversas vezes, que isso é
uma técnica, né, de massificação, porque quando eu repito, você vai já está enjoado do que eu estou falando, pelo menos você vai sair daqui sabendo que você precisa usar caderno, precisa criar hábitos, precisa usar post-it. E outra coisa muito importante também, o momento que você tirar para estudar, desliga o telefone, bote no mudo, não atenda ninguém, aquele é o seu momento de capacitação, né? Porque senão você aprende as coisas no meio. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo muito, por eu ser hiperativo. Você tá lendo um livro e aí determinada parte da leitura você tem que voltar o capítulo todo porque você leu de forma superficial, ou seja, aquela leitura com os olhos na leitura e a mente em outro lugar, e aí você não aprendeu nada, foi improdutivo. Uma outra dica que eu quero dar para vocês, muito importante, e eu tenho usado isso, é você acelerar os vídeos. No YouTube tem uma função de você acelerar a velocidade dos vídeos. Por exemplo, você pode botar 1.5, 1.25, 1.5, 2.0. Ou seja, às vezes você quer assistir alguma coisa interessante, uma aula, alguma coisa, por exemplo, sobre tecnologia, inovação, até a minha própria videoaula. E aí você pode acelerar a velocidade. Aí no começo vai ficar tipo assim, olá, tudo bem? Eu queria falar... Mas daqui a pouco você vai se habituar em escutar palavras com velocidades avançadas e abstrair aquilo. O que você ganha? Você ganha tempo. E tempo é o nosso bem mais precioso. Por isso que eu sempre tento sintetizar máximo. As minhas aulas, talvez eu sintetize demais, mas é tempo. Quanto menos tempo você fizer a mesma coisa que outra pessoa faz em mais tempo, você ganhou muito, porque a nossa vida é medida em tempos. Então, você otimizou o seu tempo, você otimizou sua vida e você vai viver... Não é que você vai viver mais, você vai viver o mesmo tanto, só que fazendo mais coisas. Você foi mais produtivo, mais eficaz, mais eficiente. Então, isso é muito legal. Experimente, se você gostar, legal, se não, não. Eu vou deixar algumas frases que eu estudo até, quem fala isso é o Goff, né? E aí, para quem não conhece o Goff, pesquise lá sobre o Goff. O Goff foi um jogador de pôquer, ele tem umas sacadas para um alto desempenho. Ele fala sobre biohacker. Biohacker é um modo que você tem de você hackear o seu corpo, melhorar a sua produtividade. E aí ele ensina algumas coisas interessantes. Eu já estudo sobre alimentação, já tem 3 anos, e talvez eu passe em um do João Galt só falando sobre alimentação, o como a alimentação é importante na nossa vida para aumentar o nosso desempenho. Por exemplo, para quem malha, o cara quer aumentar o desempenho dele, ele toma lá whey protein, ele toma BCAA. Por quê? Porque vai otimizar, né, o seu desempenho. Na nossa vida também, para estudo, para tecnologia, para ter ideia, criatividade, suplementação. Mas aí, quando eu falo suplementação, talvez seja alimentos mais balanceados, seja, por exemplo, o Night Switch do iPhone, que deixa a tela amarelada, então você não demora muito para dormir. E aí eu não vou comentar muito sobre isso agora, porque não é o foco que eu vim falar aqui. Então, voltando para aqui para o nosso assunto, agora eu vou chegar ao momento que talvez fosse o mais importante, ou talvez o não tão relevante, que é o curso mesmo de site. Porque quando a gente fala não mais importante, porque desenvolver site é importante, mas muito mais importante é todo o pensamento por trás de desenvolver site, até mesmo vender site. Por exemplo, você não vende site, você não vai vender site, você vai vender soluções, você vai vender sonhos. Quando você pensa que você não faz serviços e nem vende produtos, aquilo que você faz tem um valor maior. Com 11 anos de idade, eu vendia rosas lá na Ilha do Governador, e o Rafael, ele era meu vizinho, e eu comecei a trabalhar muito cedo e eu não queria fazer o que todo mundo fazia, que era vender rosas. E eu mandei um alfaiate, eu fui numa loja de terno, comprei um terno, gravata do Pernalonga, e mandei ele reduzir o terno porque não cabia, e comecei a vender rosas de ternos. Depois eu comecei a falar poesias, ou seja, um menino de 11 anos, vendendo rosas de terno e gravata e falando poesias, era quase que impossível de não comprar. Ainda mais quando a pessoa perguntava quanto é que é essa rosa, eu falava, olha, uma rosa não tem preço. E aí eu quebrava ele. Por quê?
porque não tem preço, porque tem muito valor. Valor é diferente de preço. Preço você consegue quantificar, valor não. Então, talvez, para mim, um celular, o meu telefone, tenha muito valor. Mas talvez uma pessoa que não gosta de tecnologia não tem valor nenhum. Ela não pagaria o que eu paguei. Ou seja, ela não pagaria o preço porque aquilo não tem valor. Quando as pessoas começam a olhar o teu trabalho como algo que tem muito valor, muito valor, elas começam a pagar também um preço alto. Por quê? Para elas, aquilo vale muito. Talvez para outras não, mas para elas sim. Então, para você começar a potencializar o valor do teu site, o preço do teu site, você precisa agregar valor ao teu site. Isso tudo eu vou falar um pouco mais sobre no módulo de vendas, mas queria deixar um ponto, né, positivo, um insight de que a gente não vai venderá site, sim, venderá soluções, né, para o seu cliente vender mais ou até mesmo para você. Bom, vamos agora ao ponto do curso. Eu falo demais e não sei se está muito rápido, se está lento, mas se estiver rápido é bom porque vocês vão ganhar mais conteúdo em menos tempo. Outro ponto foi o site. Algumas pessoas deram feedbacks muito bacanas, outras falaram, olha, para mim está tudo ok, outros falaram, não, para mim não está ok, eu estou tendo problemas. E problemas é bom porque a gente aprende mais com o problema do que, às vezes, sem o problema. Porque o problema te faz pensar numa solução. E aí, quando você pensa na solução, você começa a entender mais, não só a teoria, mas sim a prática, a metodologia, como funcionam as coisas. Então, se tiver problemas na configuração, no desenvolvimento, isso é comum, tá? Isso vai acontecer e isso vai te preparar melhor, porque a gente aprende mais com os problemas. Se der tudo certo, aí daqui a pouco o curso acaba, você perde a consultoria, perde o hangout, e você não sofreu problemas. Então, tentem mesmo, errem, mexa em todas as ferramentas, se der ruim, a gente vai lá e coloca de novo, não tem problema. O importante é você tentar talvez trazer a sua própria solução, talvez entender de outro modo e criar uma solução melhor e mais eficaz do que a que eu tenho e passar para a gente, e vai ser muito bom. E isso pode acontecer certamente. Um dos alunos me falou, olha, Michael, eu queria talvez um conteúdo mais avançado, eu entendi o prático, mas eu queria saber a causa da causa. E aí, o que eu fiz? Eu estou desenvolvendo um PDF, né, com as partes mais complexas do curso, né? Então, se você quiser aprender a fazer site, sem saber muito o que está fazendo, sem saber a parte mais avançada, você vê o vídeo. Mas se você quiser ir além, você pode, sim, pegar o PDF, lá vai estar explicando mais o que é FTP, as ligações. Eu vou fazer um vídeo exclusivo, né? Vou tentar postar até amanhã sobre algumas dúvidas, ou talvez a gente fale até algumas delas aqui nesse Hangout, sobre as dúvidas que a gente está tendo na instalação. Por exemplo, o Fábio Longo, ele comprou o plano de WordPress, né? Só que o plano de WordPress da KingHost é tão engrenado que o negócio já vem pronto. Ou seja, ele queima pelo menos umas 4 etapas do nosso curso, que é o quê? Instalação, configuração, isso. É bom e é ruim. É bom porque ele otimiza o tempo, e é ruim que ele não pega todos aqueles passos que a gente aprendeu, e se ele pegar uma ferramenta mais antiga, ele vai ter uma certa dificuldade. Então, ele não conseguia instalar porque já estava instalado. E eu sentei com ele, a gente conversou, ele me mandou print lá, e a gente chegou à conclusão de que já estava instalado, já estava pronto já para usar. Outra coisa que eu vou deixar para vocês, e aí eu vou pedir um pouco de ética. Literalmente, os meus softwares são todos pagos e eu criei isso na minha vida, de que você precisa também ser honesto, sabe? Não só consigo mesmo, com o próximo. Então, é sempre bom comprar softwares originais. Ah, é mais caro? Sim, é mais caro, mas você está valorizando o trabalho do outro. Por que eu dou garantia de 30 dias? Porque, cara, eu valorizo o seu tempo e você está valorizando o meu curso. Então, quando você compra um software original, você dá realmente a valia para o cara que desenvolveu. Isso é muito legal, você fica bem consigo mesmo. Eu vou passar o tema do B10, né, que custa $59. Eu vou passar para vocês os links. Isso não é pirataria, porque vocês não vão usar de forma profissional, né? Vocês vão estudar a ferramenta como a metodologia do curso.
E aí, se vocês quiserem instalar e começar a vender, olha, eu peço, por favor, que vocês vão lá e comprem. Ah, mas eu já tenho. Sim, pague. Mesmo que você não baixe, mas pague. Porque você vai estar incentivando o cara a botar mais temas, a evoluir e a crescer. E é legal, porque você valoriza ele como você gostaria de ser valorizado. Então, eu vou enviar para vocês o tema do Bitem, que custa $59. E depois, se você... eu vou passar o zip, aquele arquivo compactado já com tema, que vocês comprariam no Bitem. Quem quiser comprar logo agora, pode ficar à vontade. Mas eu vou passar para vocês testarem. E se vocês falarem, não é esse tema que eu gosto, eu vou querer partir para outra. Não usa mais ele, joga fora, pronto. Serviu só como didática, tá bom? Então, eu vou passar o arquivo com tema, um arquivo zipado com aqueles 200 e poucos temas que você tem para usar no seu site. Quem já assistiu a aula de tema vai saber o que eu estou falando. Então, eu vou passar esse arquivo que vocês comprariam. E depois, se vocês forem usar mesmo de forma profissional, vocês vão lá e paguem o tema e pronto, acabou. Então, e essa é a única turma que eu vou fazer isso, porque aqui é uma turma, parece que muito amigável. A gente está se tratando aqui como colega já, e esse network é muito bom. Então, eu vou passar para vocês testarem, acompanharem a aula e ter uma eficiência maior, tá bom? Então, ponto pacífico, vou mandar o zip para vocês, depois o que vocês vão fazer, aí é com a consciência de cada um. Bom, eu não sei se vocês tiveram dúvidas quanto à aula, e ela vai ficar muito melhor daqui para frente. Eu estou contratando um profissional de vídeo, tá? Só para me ajudar. Então, se você tiver alguém para indicar, por favor, passe meu WhatsApp. Eu estou precisando de um profissional de vídeo e estou contratando mais um design, além do programador que eu tenho aqui, porque, assim, eu tenho trabalhado muito e eu quero pegar a maior excelência. Então, eu vou contratar um profissional de vídeo, porque eu acho que eu preciso aparecer um pouco mais, porque eu acho que gera mais humanidade, né? Além dos encontros que a gente vai ter, futuramente eu vou marcar um encontro para que a gente possa também falar nesse modo offline. Eu gosto do modo online, mas eu também gosto de estar junto, de explicar, de sentar, de conversar. Então, futuramente, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília, eu vou fazer isso. E para essa primeira turma, as outras realmente não vão ter. Uma coisa que nós estamos criando aqui é a plataforma de ensino, e a gente tem trabalhado dia e noite, e logo um pouco mais à frente, vocês vão ver a melhor plataforma de ensino EAD que vocês já conheceram. A gente está fazendo algo extremamente fantástico. Por quê? Porque as plataformas que a gente tem hoje não atendem às minhas necessidades. E eu falei, caramba, isso não está atendendo como eu gostaria. E a gente foi criando uma plataforma que vocês estão estudando hoje, mas ainda assim minhas ideias estão muito mais além. E surgiu, olha só, com uma dificuldade minha de encontrar, eu estou criando uma plataforma e futuramente eu vou vender também essa plataforma para quem tiver, por exemplo, no Fórmula e quiser disponibilizar seus vídeos, eu vou vender essa plataforma também. Talvez eu dê um desconto máximo para essa turma, mas é uma plataforma para você postar os seus vídeos e criar um e-learning, né? Uma área de aprendizado, a sua própria área de aprendizado, e vender os seus próprios vídeos. E para quem não conhece o Fórmula, depois eu vou explicar, talvez pessoalmente, eu faço um hangout exclusivo para saber como funciona isso, como você pode otimizar, como você pode começar a ganhar dinheiro com isso também, e é muito legal. Mas, enfim, essa ferramenta, eu tenho pensado em vocês, nos feedbacks que vocês têm trazido, e logo, logo a gente vai estar disponibilizando uma versão beta para vocês acessarem e criticar mais ainda, e eu acho que isso é muito importante para mim, e vocês têm me ajudado talvez mais do que eu tenho ajudado vocês, porque eu estou crescendo muito rápido nesse projeto. Então, esse é um outro ponto. Quanto às dúvidas, né, que nós já tivemos aqui, algumas já foram solucionadas, outras não. Eu peço que vocês, quando tiverem uma dúvida muito cabulosa, que vocês não consigam trazer soluções, a gente vai fazer junto. Eu vou dar o máximo de atenção, você vai instalar o TeamViewer. Para quem não sabe, TeamViewer é um programa de acesso remoto. Eu vou acessar a sua máquina e a gente vai fazer junto. É como se eu estivesse do seu lado, mexendo no seu mouse, e aí a gente vai fazer ao vivo ali, eu e você, e a gente vai solucionar o problema junto, e eu acho que vai ser bacana também para você. Mas o interessante é sempre você tentar
solucionar. Se não conseguir, a gente faz junto, não tem problema, e vai ser algo produtivo. Então, TeamViewer, já falei sobre conferências. Vamos lá. Eu vou abrir um pouco agora para vocês falarem as dúvidas. Eu não li tudo que está sendo falado aqui, tem um monte de gente falando. Mas, obrigado. Tá, vamos lá. Postem suas dúvidas aí, o que vocês têm achado ou o que vocês queiram saber, tanto sobre inovação, sobre o projeto, sobre como potencializar e maximizar o seu desempenho no estudo. Vamos lá, eu estou abrindo essa... A qualidade parece baixa, também desfocado. Ninguém tem nenhuma dúvida? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, então... A quarta aula do módulo 2 tem um vídeo de 25 minutos, mas ele está terminando em 13. Eu já me falaram essa questão, né? E eu vou dar uma olhada nisso para ver o que está acontecendo, porque eu acho que foi um erro na hora de upar no YouTube e eu já estou enviando novamente esse vídeo para o YouTube para poder consertar, mas eu acho que ele tem 12 minutos mesmo, porque eu não faço vídeo de... Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo de 30 minutos. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer. Vou analisar ao vivo. Qual... 25 minutos. Qual é o módulo? Deixa eu ver aqui. Qual o módulo? Módulo 2. Qual o vídeo que é? Alguém sabe qual o vídeo? Que aparece 13 minutos e termina em... Aparece 25 e termina em 13? Deixa eu ver se é isso aqui. Instalação. Não, esse está indo. É o quarto vídeo. Do módulo 2? É, Ferramentas e configurações, não é isso? isso. Tá. Deixa eu ver aqui que ele para no 13. Enfim, enquanto ele carrega aqui, eu vou vendo as outras perguntas. Ok. Penúltimo, quarto vídeo. Ah, você registrou os domínios engrenados e engrenados? Sim. Que, que na verdade a logo mesmo é engrenado no singular, né? Então, isso aí foi algo... Por quê? Eu pensei em engrenado, né? E depois eu falei, não, o negócio tem que ser coletivo, é engrenados. E eu criei os dois. Na verdade, eu estou mudando para engrenados com S no final, né? Mas como eu já tinha criado engrenado, a gente está trabalhando no engrenado e a plataforma nova já está no engrenados, tá? Então, eu vou mudar para o engrenados.com.br e lá vai ter a plataforma já nova e eu vou migrar tudo para lá e esse aqui eu vou deixar para caso alguém erre. Por quê? Às vezes é importante você ter vários domínios, por exemplo, de erros, às vezes. Por exemplo, se você tem uma empresa chamada Casa das Máquinas, então você às vezes vai lá e bota Casa da Máquina também. Para quê? Para ninguém registrar e tirar proveito do seu nome. Então você registra o outro, mesmo que não funcione, ou mesmo que ele redirecione um site, né? Você pode fazer isso. Lá na KingHost tem criar um redirecionamento e talvez eu faça um vídeo só falando sobre redirecionamento para toda vez que alguém acessar determinado site, determinado domínio, ele automaticamente encaminhar. Isso pode ser feito através do domínio lá na configuração do domínio na hospedagem, como pode ser feito também através de script, tá? No próprio WordPress tem um script que reencaminha, caso uma pessoa entre no site, ele manda direto para o outro. Então, há várias formas de fazer. Deixa eu voltar aqui no vídeo.
Realmente ele está com problema. Vou substituir ele mesmo. Eu vi aqui o vídeo que tem 25 minutos, mas para em 12. Eu vou substituir ele porque o YouTube deu algum problema na hora que eu subi o vídeo. Então, isso aí, fiquem tranquilos que já já eu estou substituindo esse vídeo. E foi legal vocês terem falado isso. Tá. Vamos lá. Quarto vídeo, penúltimo vídeo. Tem um. Sim, 25. Gostaria de saber mais sobre FTP. Estou com dificuldade de logar nele corretamente. Às vezes tem uma página que criei um site, quero importar ela para outra e não consigo. Vamos ver se eu entendi, Oswaldo. Você tem de logar corretamente. Às vezes eu vi lá até uma pergunta de cima que você botou no FileZilla. O FileZilla é muito interessante. Deixa eu explicar um pouco sobre FTP para que fique bem claro. O servidor, que é a hospedagem, onde está a máquina, onde vai ficar o teu site, você precisa enviar arquivos para ela, tá bom? É como se ela tivesse uma máquina e você pegasse um pendrive, tá? E colocasse esse pendrive na máquina e copiasse os arquivos que estão no pendrive para a máquina do servidor. Esse é o servidor, é o que vai ficar 24 horas, onde todo mundo que digitar o domínio vai ser redirecionado para ele e as pessoas vão ver esses arquivos aqui, que é o nosso site. Só que o nosso site, muitas vezes, alguma atualização ou até o WordPress, está na nossa máquina, a gente baixou pela primeira vez e precisa enviar para o servidor. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Através do FTP, File Transfer Protocol, que é o quê? O arquivo de transferências, o protocolo de arquivo de transferências. Então, como você vai acessar essa máquina? Você vai acessar através do FTP. É como se você tivesse um acesso à rede, né? E visse as pastas dessa máquina e pudesse copiar os seus arquivos para esta máquina. Então, o FTP serve para isso, o programa serve para isso, para acessar o servidor, aquela pasta onde vai ficar o site, e aí você vai copiar para lá, para aquela pasta. Então, o FTP serve para você transferir da sua máquina, os arquivos da sua máquina, para o servidor, né, de hospedagem. Então, para isso que serve. Agora, respondendo a pergunta do Oswaldo, estou com dificuldade de logar nele corretamente. Às vezes tem uma página que criei em um site, quero importar ela para outro e não consigo. Tem que ver, fica muito subjetivo, Oswaldo, porque eu não sei o caso. O FTP pode dar diversos problemas, mas pelo que eu entendi, você tem dificuldade de logar, né? Lá no FileZilla, você já deixa salvo. Então, todas as vezes ele vai logar. O que pode acontecer, e raríssimas vezes, no meu caso acontece mais, porque eu tenho um servidor dedicado, é dele bloquear alguns IPs. Ele bloqueia por segurança. Talvez ele esteja detectando você como um invasor e bloqueia aquele IP por segurança, né? O servidor pode fazer isso. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no servidor, por exemplo, na KingHost, HostGator, qualquer servidor, entrar no chat lá e perguntar, olha, vocês estão bloqueando esse IP? Uma dica muito importante, e eu deixo para vocês, é que eu escolhi a KingHost, né, para a gente trabalhar com ela, porque o suporte dela é muito bom. Então, às vezes você não precisa nem perguntar para mim, você pode perguntar os problemas de servidor direto no chat da KingHost, ele fica lá em cima no canto superior direito, e você fala lá com o atendente na hora e o cara safa tudo na hora. Então, de servidor, ele vai saber mais que eu, mas eu estou aqui para dar o suporte que for necessário. Nem que eu entre em contato com eles se eu não souber resolver o problema. Mas é bom sempre você perguntar ao técnico da hospedagem, né? Depois eu vou olhar o seu caso aí no inbox, né? E a gente vai tentar resolver essa solução e eu trago até para o nosso contexto aqui, de repente, porque talvez a sua dúvida seja a solução, né, de outras pessoas. As duas primeiras aulas de módulo 2 fiquei confuso em relação a algumas coisas. O que seria FTP, para que serve? Eu expliquei, banco de dados. Ah, tá.
falei do FTP, dá um alô aí se você entender um pouco do FTP, Walter, para eu não ter que explicar novamente. Eu vou explicando no banco e você escreve aí. O FTP serve para enviar arquivos, né? E o que é o banco de dados? Eles separaram o que é arquivo e o que é informações, tá? É como se você tivesse um papel, né? E a escrita do papel. A escrita do papel, que é o conteúdo, ela é o banco de dados. Ela fica separada num ambiente mais seguro. E o papel é a parte física, ou seja, o site é a plataforma e o conteúdo, por exemplo, eu vou botar lá serviços, serviço de desenvolvimento de site ou fotos, tudo isso são dados e os dados vão ficar lá no banco de dados. Por exemplo, se eu tenho aqui, clicando nesse ícone, eu abro uma foto. A foto, a parte física vai estar no servidor, mas o caminho para essa foto, né, ele vai estar no banco de dados. Por quê? Porque aquilo ali é a parte mais segura. Então, tudo quanto é tipo de informações, link, configurações do nosso site, tudo que for texto, né, variável, né, porque a gente tem um código na página que é um código fixo, isso não vai mudar nunca. Agora, tudo que for variado, ele precisa salvar constantemente, atualizar, modificar, isso vai para o banco de dados. Então, existe um modo de você gravar no servidor de hospedagem? Existe, através de um TXT, um XML, só que é pouco seguro e ele é mais lento ainda. Tem algumas pessoas que gostam de fazer isso ainda, mas isso é coisa arcaica. Então, o banco de dados, né, é onde vai ficar todas as informações cambiáveis, todas as informações que serão mudadas, né, no decorrer do site, informações de configurações, dados, conteúdo, tudo fica lá, né? E o servidor, o estático. Então, dinâmico, nós temos o banco de dados. Tudo que for estático, plataforma, vai ficar no servidor, tá bom? Na parte do FTP, onde tem as pastas. Então, ele fica dividido assim. Banco de dados é a parte dinâmica de dados que vão ser modificados sempre, tá? E a parte do servidor, onde tem arquivos, ela é a parte não estática. Ela pode ser dinâmica também. Então, não tem como eu falar, é estática e dinâmico. Não. Ela pode ser dinâmica e estático, mas, no geral, ela não tem muita modificação. Maico, o banco de dados faz parte do servidor? Sim, faz parte do servidor. É como se você tivesse um armário com duas gavetas. Uma gaveta você vai botar só livros e outra gaveta você vai botar só objetos. Então é isso, ele subdividiu o servidor em banco de dados e parte de arquivos, que é onde a gente usa o FTP, tá bom? Então, a parte de arquivos e a parte de dados. Então, isso é o banco de dados. Não sei se eu consegui explicar, porque eu tentei explicar de uma forma bem fácil, tá bom? Ah, tá. Só a dica do Bitem, valeu o curso. Os outros oferecem um pacote com vários temas do Bitem. Não, pelo que eu conheço, o Bitem, ele é muito legal, por quê? Porque ele te fornece 230 temas. Geralmente os temas custam 40, 50 dólares, e você tem ali um site que te fornece 230 tipos de temas diferentes. Isso é muito bom. Por quê? Porque você vai comprar um combo de temas pelo preço de um tema. Então, assim, e aí você vai falar, mas não vai ficar tudo igual? Mais uma vez, eu vou repetir. Não vai ficar igual, porque se você muda um banner hoje em dia, você mudou o tema todo. Então, você vai poder fazer diversas coisas. Eu vou falar depois um pouco sobre landing page, tá? Que é a parte de captura, página de uma página, site de uma página só. Mas essa não é o objetivo do Hangout de hoje, porque algumas poucas pessoas vão usufruir, que é no caso o Walter, o outro rapaz lá, eu acho que é Adriano o nome dele, não lembro agora, que é do Fórmula. Mas eu vou ensinar isso porque a gente vai economizar dinheiro de pagar aluguel aí para quem faz o Fórmula, vai economizar dinheiro, R$ 150 por mês, não usando mais o ClickPage. Então, isso é uma grande economia. A longo prazo, você ganha muito
e ainda pode, na verdade, começar a fazer para outras pessoas que estão desenvolvendo fórmula também. Deixa eu ver. Vários bancos de dados para o mesmo site, ou todos ficam em um mesmo banco. Vamos lá. O site que você vai criar, ainda falando sobre banco de dados, tá? O site que você vai criar, ele vai ter um banco de dados, certo? E nesse banco de dados, ele é como se fosse uma tabela do Excel, tá? Enquanto eu falo com vocês aí, eu vou abrir aqui o banco de dados, que é para vocês verem na prática como funciona. Ele é subdividido como se fosse um Excel. Por exemplo, nome do usuário. Aí do lado vai ter uma linha, ele vai botar Mike Silva de Oliveira. E aí embaixo, senha do usuário. Aí vai estar lá, senha, título. Aí vai botar a senha. Então, o mesmo banco vai ter diversas informações do site. Mike, posso fazer um mesmo site usando apenas um banco? Eu não aconselho. Eu não aconselho. Você pode fazer 100 sites usando o mesmo banco, até porque na instalação, quando você vai instalar, ele tem lá WP tracinho, que é o quê? Para você ter vários sites no mesmo banco, ele vai criar um prefixo. Se você botar WP2 tracinho, ele vai no mesmo banco criar uma outra estrutura só com WP2. Então você consegue criar vários sites no mesmo banco. Mas isso não é necessário, porque a maioria das hospedagens ele te dá diversos bancos. Então, se você vai ter a revenda, por exemplo, é infinitos bancos. Você cria quantos bancos quiser. Então, você criou um novo site, que novo banco. No caso da hospedagem exclusiva para o WordPress, ele só te dá um banco. E aí, se você quiser criar... Eu acho que também não dá nem para criar um outro domínio. É exclusivo para um site, pronto, acabou. Mas outros sites têm a opção de você criar 3 sites. O Revenda, infinitos sites, desde que caiba no espaço que você solicitou. Então, ele... Voltando aqui para o banco de dados, é que eu estou fazendo 2 coisas e eu não sou mulher. Mulher tem essa habilidade. E abrir 2 coisas. Eu vou abrir o banco aqui, vou tentar compartilhar com vocês como é a estrutura de um banco. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O que eu vou mostrar aqui, vocês não vão precisar entrar. Não vão precisar usar nunca. Né? Não, nunca não. Se quiserem ir para uma área mais avançada, vocês usem. Mas atualmente vocês não vão precisar porque já é tudo feito automático. Tá vendo? Como é que é uma tabela? Deixa eu clicar aqui para abrir. Ela é dessa forma. Por exemplo, ela vai dando aqui os títulos e do lado as informações. É um negócio bem chato, por isso que eu não entro muito nessa parte, porque eu não mexo nisso. Tenho 10 anos e eu não fico mexendo nisso. É tudo automático, o WordPress faz tudo pela gente, então a gente não precisa nem entrar nessa parte. Mas por questões de curiosidade, tá aqui. Um dia talvez seu site der um defeito, talvez você precise entrar aqui para mudar uma senha, mas isso é a última opção e é raro de acontecer. Tá bom? Vou voltar para cá, para a tela. Bom. Beleza. Deu para ter uma noção. Então, eu nunca me aprofundo em um tema muito, por exemplo, como banco de dados, porque existem profissionais de banco de dados. O cara que só mexe com banco de dados. E o cara que é exclusivo para isso. Faz o que mais? Não, só mexe com banco de dados. Faz site? Não, só mexe com banco de dados. Então, o que eu estou ensinando é pegar a função de vários profissionais, tá? Você tem o programador, você tem o web design, que são coisas diferentes. O programador vai mexer com código, PHP, tá?
com a parte de desenvolvimento. O design vai mexer com CSS e a parte a parte visual. E aí, o cara de banco é o cara que só vai mexer com banco. Então, são 3 profissionais em um usando a plataforma que é o WordPress. Então, é isso mesmo. A gente vai trazer aí 3 profissionais em um. Você vai ter 3 profissionais em um, claro, de forma mais simples, mas não simplória, e desenvolvendo o mesmo trabalho e um trabalho de excelência, porque a gente aprendeu que tem ferramentas que faz o trabalho sujo, né, por nós, né? E isso é muito bom. Mais alguma dúvida? Dica do Biteme. Isso, tem lá. Temas mais. Queria temas mais para advogados. Eu estou vendo aqui, Oswaldo, sua pergunta. Realmente, assim, eles estão sempre atualizando. Eles tinham 180 temas, hoje tem mais de 230, então, volta e meia, ele vai estar botando novos temas. Mas a gente não pode se prender muito assim, o lá é para advogado, eu não posso usar para engenheiro. Não tem nada a ver. Você pega e modifica as imagens e bota uma imagem de um engenheiro lá e acabou. Entendeu? Muda os ícones. Todos os sites são vários, dá para transformar ele. Todos os sites tem variáveis, sabe? Você consegue ajustar para o seu melhor desempenho. Às vezes você vai pegar um site de pet e vai fazer para advogado e vai ficar bom para caramba. Porque você modificou a logo, modificou o banner, modificou outra coisa e você usa a estrutura. Por isso que são 230 sites, mas são definidas combinações, né? Então, a combinação vai depender muito de você. Quando a gente chegar na parte de desenvolvimento lá de banner, eu vou dar uma dica também de design. Eu preciso ser design? Não precisa ser design. Mas tem coisas que é bem simples de fazer. Obviamente que você vai precisar mexer em Photoshop ou qualquer programa de edição de imagem. Mas eu não sou designer. Você diz que... Não precisa ser design. Design é quando você tem toda a estrutura, tá? Eu vou falar talvez um pouco sobre teoria da cor, para você poder dosar o que é bom, o que é ruim, tipografia, para você não usar tipografia errada. Tipografia é a fonte, tá? A letra. Eu vou trazer um pouco da minha área de design também, de forma bem simples, sabe? Design para quem não é design. Para quem já é, que é o caso do Fábio Longo, já está aí meio caminho andado para desenvolver algo mais bem elaborado. Mas isso também não quer dizer que ninguém possa fazer, não, porque a parte do site ela exige muito pouco, né? Porque já foi desenvolvida pelo design o tema, o que a gente vai mexer muito em banner. Mais alguma dúvida? Bom, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, mas se tiver também, a gente fica para o próximo Hangout. E eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de informações para vocês e tirar um pouco das dúvidas. E o feedback é sempre muito importante para mim, porque é esse feedback que vai me fazer crescer como profissional e atender, porque o meu objetivo é realmente trazer ali o melhor curso da área e eu vou lutar muito para isso. Mas eu vou deixar para a próxima aula, vocês vão ver o quanto é legal essa parte de Analytics, mesmo sem eu ter criado o módulo ainda de Analytics, mas vocês vão ficar, eu acho que, muito impressionados com a capacidade que o Google Analytics tem. Mas é isso, galera. Fica com Deus, boa noite aí e até a próxima. E vamos botar aí para engrenar, tá bom? Um abraço.